Imagina um país onde as estradas permanecem em bom estado mesmo quando o tempo está péssimo. Um lugar onde construir novas vias não custa uma fortuna e onde as próprias comunidades têm voz ativa nas decisões sobre como as obras devem ser feitas. Isto já não é apenas um sonho. Está a tornar-se realidade em Burkina Faso. Tudo graças à liderança inteligente do capitão Ibrahim Traoré. O seu governo começou a aplicar uma técnica japonesa inovadora de construção de estradas que promete transformar para sempre o sistema de transporte do país. Durante muito tempo, Burkina Faso enfrentou grandes dificuldades com as suas vias. Isso travou o crescimento econômico, isolou comunidades e dificultou muito a circulação de bens e serviços. Sendo um país sem saída para o mar, Burkina Faso depende fortemente de estradas fiáveis para facilitar o comércio e garantir o acesso a serviços essenciais como hospitais e escolas. Mas havia muitos obstáculos, inundações frequentes, temperaturas extremas e falta de financiamento tornavam o processo de construção quase impossível. Grande parte das estradas, especialmente nas zonas rurais, não são asfaltadas, o que as torna extremamente vulneráveis ao clima. Na estação das chuvas, por exemplo, as vias podem ser arrastadas pelas águas. E na estação seca, o pó torna-se um perigo para a saúde e para a visibilidade dos condutores. As técnicas antigas baseadas em asfalto e betão eram caras e pouco duradouras no clima hostil do país. Mas agora, algo revolucionário está a acontecer. O governo, em parceria com a Agência de Cooperação Internacional do Japão, JICA, está a implementar a chamada técnica Dono. Esta abordagem aposta no uso de materiais locais, com baixos custos e alto desempenho. Foi desenvolvida no Japão e valoriza materiais sustentáveis, acessíveis e produzidos localmente, como laterite, argila, areia e cascalho, em vez de importar betão e asfalto caros. O termo dono significa literalmente saco de terra em japonês, uma referência à base técnica, sacos cheios de terra compactada que formam estruturas resistentes e duradouras. Com camadas bem organizadas e tecidos geotêxteis, essas estradas tornam-se robustas e resistentes a fenómenos como erosão e calor extremo. O custo de construção baixa até 60% em relação ao método tradicional, podendo ficar abaixo dos $200.000 por quilómetro. Além disso, é uma solução ecológica, pois reduz drasticamente a necessidade de desflorestação e extração agressiva de materiais. Também gera emprego local. Não são necessárias máquinas sofisticadas nem mão de obra super especializada, basta formação prática e ferramentas simples. Isso permite construir mais estradas, mais rapidamente e dar oportunidades econômicas às populações locais. O governo lançou formações com especialistas japoneses nas cidades-chave de Ouagadougou e Bobo-Dioulasso. Engenheiros, operários e líderes comunitários participaram em oficinas práticas para aprender a identificar, organizar e aplicar os materiais corretamente. Uma demonstração pública a 20 de fevereiro de 2025 mostrou a eficácia da técnica na Escola Nacional de Obras Públicas. Outro ponto forte do projeto é a participação ativa das comunidades. Estão a ser envolvidos em campanhas de sensibilização e construção das estradas, o que fortalece o sentimento de pertença e responsabilidade coletiva. Por que isto é tão importante? Porque estradas melhores significam mais comércio e crescimento econômico, acesso mais rápido a hospitais e escolas, transporte mais eficiente para agricultores e empresários locais, criação de milhares de empregos na construção, manutenção e formação, maior resiliência climática. Claro que ainda existem desafios. Falta de fundos para expandir o projeto a todo o país, adaptação a regiões montanhosas ou desérticas e a necessidade de formar mais trabalhadores. Também é essencial combater o ceticismo de alguns e mostrar que os benefícios são reais e duradouros. Mesmo assim, o governo de Traoré está comprometido. Estão à procura de novos parceiros internacionais e formas de financiamento para continuar o avanço. A técnica Dono não é apenas uma nova forma de construir estradas, é uma nova forma de pensar o desenvolvimento em África. Burkina Faso pode tornar-se um modelo de infraestrutura acessível, duradoura e ambientalmente consciente. A grande questão é, será que outros países africanos vão seguir o exemplo? A expansão da técnica Dono em Burkina Faso também está a despertar interesse noutras nações africanas que enfrentam desafios semelhantes em termos de infraestrutura. Países como Mali, Níger, Togo e Chad, que também não têm acesso ao mar e partilham realidades climáticas e econômicas parecidas, começaram a enviar delegações técnicas para observar de perto o modelo burkinabé, o potencial de uma revolução continental. A simplicidade e eficácia da técnica Dono fazem dela uma solução adaptável e escalável. O uso de materiais locais significa que pode ser implementada em diferentes tipos de solo e contextos regionais sem a necessidade de depender de cadeias logísticas internacionais ou de tecnologias caras.
Este modelo é particularmente apelativo para países com orçamentos públicos limitados, onde os custos das obras públicas são muitas vezes inflacionados por corrupção ou dependência externa. Com a DONU, o custo desce, a participação local sobe e a transparência aumenta, uma equação poderosa para o desenvolvimento sustentável. Um modelo de liderança alternativo. A postura do capitão Ibrahim Traoré vai muito além da engenharia. Ele está a reposicionar o papel do Estado como agente ativo na construção do país, defendendo políticas que apostam na autonomia técnica, na soberania econômica e na justiça social. A técnica DONU, neste contexto, é apenas um reflexo de uma visão mais ampla. A África não tem de copiar cegamente os modelos ocidentais, pode inovar a partir da sua realidade. A formação de jovens engenheiros, técnicos e operários tornou-se uma prioridade, com escolas técnicas a adaptarem os seus currículos para incluir a DONU como disciplina. Isto não só forma mão de obra qualificada, como ajuda a criar uma nova geração que acredita no poder da solução local, feedback das comunidades. O impacto direto nas comunidades está a ser brutal, no bom sentido. Populações rurais, antes esquecidas, agora veem as máquinas chegar, os trabalhos começar e as crianças voltarem a ir à escola mesmo durante a estação das chuvas. A mortalidade em emergências médicas já começou a cair em algumas regiões, só porque as ambulâncias conseguem chegar a tempo. Pessoas que antes eram obrigadas a migrar para zonas urbanas por falta de acesso ou de oportunidades agora encontram possibilidades reais de viver e prosperar nas suas aldeias. Mais do que infraestruturas, é sustentabilidade. Ao reduzir drasticamente o impacto ambiental, a técnica DONU ajuda Burkina Faso a alinhar-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, nomeadamente nos pontos relacionados com infraestruturas resilientes, trabalho digno, ação climática e redução das desigualdades regionais. O uso de geotextiles e materiais reciclados não só dá nova vida a resíduos da construção civil, como mostra que é possível construir com responsabilidade ecológica mesmo com poucos recursos. As estradas deixam de ser símbolos de desperdício e passam a ser caminhos de inclusão. Repercussões internacionais. Burkina Faso no radar do mundo. A inovação liderada por Traoré está a chamar a atenção para além das fronteiras de África. Organizações multilaterais, universidades de engenharia e até grandes meios de comunicação internacionais começaram a estudar o caso burkinabé como um exemplo prático de soberania aplicada à infraestrutura. A China, por exemplo, que há décadas domina grandes obras públicas em África, começou a observar com cautela este modelo mais independente e barato, que escapa ao seu modelo de diplomacia da dívida. Já países europeus, especialmente os escandinavos, estão a propor parcerias sustentáveis para apoiar o alargamento do programa, mas sob condições claras da autonomia africana. Mesmo a União Africana sinalizou interesse em transformar a técnica DONU numa solução padrão para zonas rurais de difícil acesso. Burkina Faso pode vir a liderar a formação de um consórcio técnico regional, formando engenheiros de outros países e exportando know-how africano para a África, o que seria um verdadeiro plot twist na história da cooperação internacional. Os próximos passos: consolidar, escalar, influenciar. O plano de governo burkinabé está dividido em 3 frentes claras. Consolidação nacional. Continuar a formação de técnicos e acelerar a implementação nas regiões mais afetadas pelas chuvas sazonais. Até 2027, espera-se que mais de 8.000 quilômetros de estradas rurais estejam a funcionar com a técnica DONU. Escalada regional. Estão em curso memorandos de entendimento com o Mali e o Níger para partilhar mão de obra treinada e criar centros de inovação em engenharia rural. A ideia é que a técnica seja ajustada a cada realidade ecológica, como savanas secas, florestas tropicais ou regiões montanhosas. Influência global. O Ministério das Obras Públicas está a preparar um manual DONU multilingue para distribuição internacional, com apoio da JICA e de universidades africanas. Este documento servirá de referência para outros governos e instituições interessadas em infraestruturas sustentáveis com baixo custo. A questão central: pode a África liderar a inovação com as suas próprias soluções? Durante décadas, o continente africano foi retratado como um eterno dependente de ajuda externa, tanto em dinheiro quanto em ideias. O que o caso de Burkina Faso está a provar é que as soluções nascem da escassez e que a criatividade africana, quando combinada com parcerias inteligentes, pode gerar respostas muito mais eficazes que os pacotes prontos a aplicar vindos de fora. Capitão Traoré não está apenas a construir estradas. Está a construir um modelo político e econômico alternativo, onde o povo participa, os recursos locais são valorizados. A independência deixa de ser um slogan e passa a ser prática. Este projeto, apesar dos desafios, mostra que o futuro das infraestruturas em África não precisa ser copiado de fora. Pode, e deve, ser feito com os pés bem assentes na terra africana. Conclusão:
a terra como fundamento, a soberania como caminho. A história da técnica Dono Burkina Faso é mais do que engenharia civil, é um manifesto político. É a afirmação de que o desenvolvimento africano pode e deve partir da África, com os recursos africanos para os africanos. O que Traoré está a fazer, consciente ou não, é construir um novo tipo de revolução, a revolução infraestrutural soberana. Uma revolução sem tanques, mas com paz, terra batida e sacos reutilizáveis. Uma revolução que não precisa de fundos do FMI, mas sim de vontade política, saber técnico e coragem. Burkina Faso está a transformar o solo, o mesmo que foi pisado, explorado e negligenciado durante séculos, num símbolo de resistência, engenharia comunitária e orgulho nacional. Enquanto o mundo se debate com soluções caras, dependentes de tecnologia pesada e mão de obra externa, este pequeno país do Sahel mostra que é possível fazer diferente. Construir mais, gastar menos, empregar melhor e proteger o meio ambiente. Isso é algo que a técnica Dono nos ensina. É isto. Não é preciso importar o futuro. Às vezes, ele já está debaixo dos nossos pés. O desafio lançado ao continente. O próximo capítulo dessa história não escreve só em Ouagadougou. Será escrito em Lomé, Bamako, Niamey, N'Djamena, Lusaka, Gaborone, Harar, Maputo. Cada país que decidir romper com a dependência externa e investir em soluções como esta será assumir um posicionamento claro. Africanos a construir a África com as suas próprias mãos. Mas atenção, isso não significa rejeitar o mundo. Significa escolher parcerias em pé de igualdade, onde o saber local é valorizado e a população é protagonista, não figurante Burkina Faso como novo farol africano. Se a Dono Técnico continuar a dar certo, e todos os sinais apontam que sim, Traoré poderá entrar para a história não só como um líder corajoso, mas como arquiteto de uma nova doutrina de desenvolvimento africano. Prática, resiliente, inclusiva e ambientalmente consciente. E quem sabe, no futuro, quando se falar em engenharia revolucionária em África, não será sobre viadutos milionários nem smart cities inatingíveis, mas sim sobre uma estrada feita com terra batida, tecidos geotêxteis, suor do povo e dignidade soberana. Conclusão final. Burkina Faso, caminhos de terra, rumos de soberania. Num continente marcado por desafios estruturais históricos, pobreza sistémica e dependência económica externa, o que está a acontecer em Burkina Faso sob a liderança de Ibrahim Traoré representa um ponto de viragem, discreto, mas profundo. A implementação da técnica Dono, uma forma alternativa, económica e sustentável de construir estradas, é apenas a face visível de algo maior, uma revolução silenciosa na forma como os africanos pensam o seu próprio desenvolvimento. Durante décadas, as soluções para os problemas africanos vieram de fora, fosse na forma de pacotes de ajuda, empréstimos, projetos de infraestrutura-chave na mão ou modelos políticos importados sem contexto. Essa lógica criou dependência, frustração e, pior ainda, alienação. Foi como se o continente tivesse de pedir permissão para crescer, sempre com os olhos postos nos chamados modelos de sucesso externos. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, um país africano está a desafiar essa lógica como uma solução que parte das suas raízes, do seu chão, da sua gente. A técnica Dono não é apenas uma inovação de engenharia, é um símbolo de soberania em ação. Usar terra compactada, sacos reutilizáveis e materiais locais como base para estradas duráveis pode parecer simples, até rudimentar. Mas por trás dessa simplicidade há uma lição poderosa. Não é preciso esperar por tecnologia de ponta, nem por financiamento bilionário, para começar a mudar uma realidade. É preciso, isso sim, vontade política, liderança conectada com o povo e confiança no saber local. A visão de Traoré, ao adotar esta técnica japonesa adaptada ao contexto africano, mostra uma compreensão rara entre líderes, a de que a inovação não precisa ser futurista, ela precisa ser funcional, contextual e acessível. Burkina Faso não está a construir autoestradas dignas de capas de revista. Está a construir estradas que ligam aldeias a hospitais, escolas a mercados, pessoas a oportunidades. E isso faz toda a diferença. Por isso, a grandeza desta iniciativa não está apenas nos números ou na tecnologia empregue. Está na filosofia, na mensagem que passa para dentro e para fora do país. Burkina Faso não quer ser eternamente um laboratório de experiências externas. Quer ser autor da sua própria história. Neste processo, há uma série de ganhos colaterais que tornam esta estratégia ainda mais valiosa. Ao usar materiais locais, reduz-se o custo e o impacto ambiental. Ao dispensar maquinaria pesada, geram-se empregos. Ao formar trabalhadores locais, criam-se competências. Ao envolver as comunidades, fortalece o sentimento de pertença. Cada estrada construída é também um processo de empoderamento social. Além disso,
Ao tornar as regiões rurais mais acessíveis, abrem-se portas para o comércio local, o turismo sustentável, o crescimento agrícola e a mobilidade estudantil. Os efeitos multiplicadores são evidentes. Infraestrutura não é apenas cimento e ferro, é capital humano, é desenvolvimento integrado, é justiça territorial. Claro que ainda há desafios. A técnica DON não é uma solução mágica. Requer formação, adaptação às diferentes geografias, financiamento contínuo e, acima de tudo, continuidade política. Há também a necessidade de superar o ceticismo de parte das elites, acostumadas a ver a infraestrutura como algo luxuoso, grandioso e altamente tecnocrático. Mas se Traoré e o seu governo conseguirem manter o ritmo, os próximos anos podem consolidar um novo modelo africano de desenvolvimento, não subordinado, mas soberano, não espetacular, mas eficaz. O impacto geopolítico disso pode ser gigantesco. Outros países africanos já começaram a observar com interesse. Delegações do Mali, Níger e Togo visitaram Burkina Faso para entender como o modelo poderia ser aplicado nas suas próprias realidades. Instituições como a União Africana e o Banco Africano de Desenvolvimento começaram a referir-se à técnica DON como uma boa prática regional. Até organismos internacionais de cooperação estão a rever as suas abordagens à luz desta experiência. Mais do que tudo, isto mostra que o futuro de África não precisa ser uma extensão do passado colonial, nem da dependência contemporânea. Pode ser algo novo, algo que emerge do interior do continente, com soluções simples, robustas e enraizadas nas realidades locais. A técnica DON pode parecer uma estrada de terra batida, mas, na verdade, é um caminho simbólico para a autonomia, para o respeito e para o reencontro de África consigo mesma. E isso, num mundo cada vez mais desigual e turbulento, é uma mensagem poderosa. Porque quando um país encosta, com poucos recursos e supressão constante, consegue virar o jogo com inteligência, dignidade e criatividade, ele inspira os outros a acreditar que também é possível. Assim, Burkina Faso torna-se mais do que um nome no mapa. Torna-se um exemplo vivo de que a verdadeira independência começa quando um povo decide construir o seu futuro com as suas próprias mãos e com a sua própria terra.